Olá, eu sou Flávia, sou pediatra, neonatologista e paliativista pediatra. Eu quero dividir um pouquinho com vocês, né, do que eu sei, do que eu vivenciei dentro da pediatria, da neonatologia, né, e do cuidado paliativo. Dentro da pediatria, nós temos uma gama muito grande de doenças que necessitam desse acompanhamento do cuidado paliativo. Nós dividimos em geral em 4 grupos principais. O grupo 1 é o paciente que tem chance de cura, né? Pode morrer, é uma doença que ameaça a vida, mas ele tem chance de cura. O principal exemplo desse grupo é o câncer, mas nós temos outros, por exemplo, quem tem uma doença cardíaca congênita, né? Paciente com uma sepse grave, que pode internar, pode ir ao óbito, mas ele pode sobreviver e ficar curado também. O grupo 2 são os pacientes que têm doenças crônicas, que vão ter piora progressiva e que vão ter que ser seguidos por um longo período, né? Dentro desse grupo nós temos como exemplo, por exemplo, pacientes com fibrose cística, os pacientes que têm AIDS, né? Então são pacientes que vão ser seguidos por anos. O grupo 3 são pacientes que desde diagnóstico, sabidamente são doenças que não têm possibilidade de cura e terão cuidado paliativo estrito. Por exemplo, a trissomia do 13, a trissomia do 18, o hidranencéfalo, né, são exemplos de doenças incapacitantes, né, que não há uma chance de sobrevida. O grupo 4 são os pacientes que têm situações, enfermidades graves, incapacitantes, mas não de evolução progressiva. São pacientes que podem morrer a qualquer momento, né? E que precisam, por isso, do nosso cuidado, da nossa visão, atenção paliativa. Nesse grupo nós temos como exemplo os pacientes com paralisia cerebral grave, anóxia perinatal grave, pacientes com malformações de sistema nervoso central, né? Então, assim, esses são os 4 grupos principais. Daí vocês imaginam, né, que diferentes realidades a gente vive desde o recém-nascido que nasce com uma hidranencefalia, que às vezes vai viver ali minutos, horas conosco, até o paciente que tem uma fibrose cística que vai ser acompanhado aí por uma década ou mais, né? Então são muitas realidades dentro da pediatria. E como conduzir, né? Como conduzir um paciente que tem uma doença que ameaça a vida. Toda conduta médica, ela deve ser regida por princípios éticos, né? Os principais princípios éticos que nos norteiam nas decisões são beneficência, não maleficência, a autonomia e a justiça. Eu penso que o princípio da beneficência, ele tem que ser o norte primeiro do médico, porque toda decisão de conduta médica, o pensamento primeiro deve ser qual? Qual deve ser a pergunta central? Qual o benefício que essa minha conduta vai trazer para o meu paciente? Né? Traz algum malefício? O benefício supera o malefício? Então, realmente, essa conduta tem sentido, né? Essa conduta está baseada em evidência científica, né? Então, esse é um principal ponto na decisão médica. A não maleficência que a gente não tome condutas que vão trazer malefício para o paciente, a não ser, como eu já disse, que haja um benefício que supera esse malefício, né? Então, você tem um paciente que já está com falência múltipla de órgãos e sistemas, por exemplo, numa UTI, e que a equipe médica vê que não há possibilidade nenhuma de cura mais, né? Mas mesmo assim continua insistindo em usar medicamentos para manter o paciente vivo, né?
Então, isso é futilidade terapêutica, né? Você está prolongando a vida de alguém, trazendo sofrimento, sem possibilidade nenhuma de cura. Essa conduta sua não traz nenhuma chance, nenhuma possibilidade de cura desse paciente. Então, não deveria ser feito. A autonomia é outro ponto muito importante, porque ao longo da história, o médico sempre teve uma conduta paternalista. O que é isso? Né? O médico decidia o que fazer para o seu paciente, informava o paciente, informava a família e fazia. Não havia essa pergunta ao paciente, né, ou seu responsável, o que você pensa disso, né? Era uma decisão unilateral, era só médica. Ao longo do tempo isso foi mudando, e hoje a autonomia do paciente já é uma coisa sólida, né, reconhecida, valorizada. Então, toda a conduta que a gente vai tomar, a gente tem que informar ao paciente, né, a nossa decisão, a nossa conduta, o porquê dessa conduta, e explicá-lo, e ele tem que consentir, né? Por isso hoje existe aquele termo de consentimento, né? Livre e informado, que o paciente assina. No nosso caso da pediatria, o nosso paciente, ele não tem autonomia, né? Porque ele não tem condição de responder por si, especialmente no meu caso, na neonatologia, né? Então, quem responde por ele são seus tutores, que geralmente são os pais, né? Pai, a mãe ou seu responsável legal. Então, na neonatologia, por exemplo, eu tenho que informar minha decisão aos pais ou ao responsável da criança, do bebê, explicá-los o porquê da minha decisão, e preciso que eles consintam, concordem com a minha decisão, né? Isso que eu estou explicando se chama decisão compartilhada, né? Que esse é o ideal, isso é o ideal hoje em dia. É o médico informar ao seu paciente, o paciente entender o porquê dessa escolha, dessa conduta pelo médico, e ele compartilhar dessa decisão, né? Esse seria o ideal, sempre. Existem países onde ainda o paternalismo é muito forte, existem realidades onde a autonomia está muito forte, na América do Norte, por exemplo, né? Então a gente precisa procurar não ir para os extremos, né? Nem o médico querer ser o dono da verdade sempre, tomar as decisões sozinho, como também a autonomia exagerada do paciente não é uma coisa boa, né? É preciso que haja um ponto de equilíbrio. Outra coisa muito importante é a tomada de decisão. É importante para que nós médicos saibamos que quem detém o conhecimento técnico somos nós. Então, é preciso estudar bem a doença em questão, né? Todas as possibilidades terapêuticas, escolher pela melhor decisão terapêutica para o paciente, buscando o benefício do paciente, e depois expor isso para o paciente, no nosso caso da pediatria, para a família, para que eles entendam o porquê da sua decisão e eles concordem, né, com você, consintam que você execute aquilo que você planejou, né? Lembrando que essa decisão médica, primeiramente, antes de ir até a família, é partilhada com toda a equipe que cuida da criança. Isso é muito importante. É importante que o enfermeiro entenda e compartilhe essa decisão, que o fisioterapeuta entenda e compartilhe, né? O psicólogo, o assistente social. O ideal é que toda a equipe multi esteja sabendo da decisão médica, entendendo o processo, o porquê dessa decisão, e que essa equipe vá conversar com a família, né, para colocar a decisão, porque para que todos falem uma linguagem comum, porque senão isso não funciona na prática, né? Especialmente quando é uma situação delicada, onde a vida do paciente está em risco. Então é todo um processo, é todo um trabalho conjunto, para que no fim nós cheguemos a um denominador comum, que é o que o médico quer, toda a equipe multiprofissional quer,
E a família também, que é o quê? O melhor para o paciente, né? O maior bem-estar, o maior conforto, o que é melhor para o paciente. O nosso objetivo sempre será a cura. Isso também é muito importante. A terapêutica curativa, ela não é abandonada nunca, a não ser que cheguemos à conclusão de que não existe nenhuma terapêutica curativa para esse paciente. Então, o que eu estou querendo dizer fazer cuidado paliativo não quer dizer que desistiu-se da terapêutica curativa. O paciente tem um câncer, ele tem uma proposta terapêutica curativa e vai ser seguida. A luta pela cura vai estar sendo feita, né, o tratamento. Paralelo a isso, existe o cuidado paliativo, que trabalha junto como parceiro, para quê? Para procurar dar nesse período o melhor conforto, cuidado para esse paciente, enquanto a terapêutica curativa vai sendo feita, né? A medicação vai sendo feita, o tratamento sendo feito. Isso é outra coisa muito importante, porque existe uma filosofia de que quando um paciente começa a ser assistido pela equipe de cuidado paliativo, isso significa que a equipe médica desistiu da cura. Isso não é uma realidade, né? Claro, nós temos os pacientes em fim de vida, onde se entende que não existe uma terapêutica de cura possível e que ele fica em cuidado paliativo estrito, né? Mas isso é um grupo, é uma realidade. E o cuidado paliativo, ele é muito mais do que isso, né? Então, o cuidado paliativo, ele busca o cuidar, trazer o cuidado e o conforto para o paciente durante o seu tratamento de uma doença que põe em risco a sua vida. Ponto. E se há uma possibilidade de cura, esse tratamento curativo vai seguir em frente normalmente, tá? Isso é muito importante. Bem, são muitas coisas que a gente às vezes pensa de colocar para vocês. Eu queria só dar essa primeira visão do cuidado paliativo pediátrico. Espero que vocês gostem. Estou aberta a perguntas também. Dependendo das dúvidas e das perguntas, eu posso fazer outros vídeos esclarecendo mais coisas, né? Eu acho que a mensagem final que eu quero deixar para vocês, né, é lembrar sempre do que eu falei em relação à beneficência. Toda conduta médica que vocês forem tomar durante toda a vida profissional de vocês, sempre pensem primeiro qual é o benefício que eu vou trazer para o meu paciente com essa conduta, né? Que toda a nossa conduta tem que ser centrada no paciente, no bem-estar do paciente, sempre. Essa é a primeira mensagem final que eu deixo. E a segunda mensagem final que eu quero deixar é que muitas vezes na faculdade de medicina a gente é formado para unicamente curar o paciente. E é claro que a gente está buscando sempre a cura, né? Esse é o nosso maior objetivo. Mas é importante que a gente se lembre do cuidado. A gente tem que lutar pela cura do nosso paciente, mas a gente não pode esquecer do cuidado com esse paciente durante esse processo, esse tratamento para a cura, né? Que a gente nunca se esqueça de cuidar do nosso paciente, ele precisa disso, ele conta com a gente para isso. Um grande abraço para todos.